Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nosso objetivo é agregar valor em sua vida, e apenas pedimos que nos ajude no crescimento do canal, para que possamos trazer mais conteúdos educativos para você. Colabore com o seu like de incentivo e ative o sininho, comente se puder e compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Capítulo 1. Entendendo a motivação para estudar. Se alguém está indo pelo caminho errado, ele não precisa de motivação para acelerá-lo. O que ele precisa é de educação para transformá-lo. Jin Ho. A educação é um aspecto essencial da vida. No entanto, nem todos os alunos percebem essa sabedoria. É por isso que muitos deles desconsideram estudar duro para se dar bem na escola. Isso significa que pensar apenas na importância da educação nunca é suficiente para incentivar os alunos a estudar. O que eles precisam é de alto nível de motivação. A motivação dos alunos sempre tem a ver com seu desejo de participar do processo de aprendizagem. A motivação, uma vez feita de forma eficaz, pode permitir que os alunos aumentem sua participação na escola. Isso é igualmente verdade quando eles estão para estudar suas lições para um próximo teste ou apenas obter conhecimento das lições passadas. Motivação é o combustível para estudar. Ficar motivado a estudar não é tão fácil quanto parece. É difícil e todos provavelmente experimentam isso durante seus dias de escola. Se você é atualmente um aluno cursando a escola, ou talvez um adulto adquirindo novos conhecimentos, é comum experimentar ter falta de motivação para estudar. Isso é particularmente verdade se você não tem muito interesse no assunto com o que está lidando. Felizmente, com determinação, força de vontade e poucas técnicas e dicas simples, qualquer pessoa tem a capacidade de converter sua aversão em motivação de estudo produtivo. Estudar pode ser excitante, interessante e divertido. Nunca é bom rotular estudar como doloroso, desconfortável ou chato. Desta forma, você estará negativamente se preparando antes mesmo de começar. Você teria perdido na batalha antes mesmo de começar. Na verdade, você não quer classificá-lo como uma batalha. Você deve considerar estudar como uma viagem significativa de descoberta. Coisas que você deve fazer. Item: fique curioso. Se interessar pelo assunto que está estudando é uma boa maneira de começar. Será mais fácil lidar com as coisas se você só estiver interessado no assunto que está estudando. Você será motivado naturalmente a ler e aprender sobre isso. Para ser capaz de desenvolver interesse, você precisa adotar alguma atitude de curiosidade. Item: defina seu cronograma para estudar. Defina um cronograma quando você conduzirá seus estudos e certifique-se de que ele seja definido no momento certo. Você pode configurá-lo todos os dias. Planeje com antecedência. Defina o tempo específico para estudar e o tempo para relaxar ou jogar. Desta forma, você não terá que perder a diversão. É bom usar a diversão do futuro como motivação para estudar no presente. Item: pare na parte interessante. Se você precisa parar para fazer refeições, pausas ou algumas outras atividades, você deve planejá-lo quando estiver na parte mais fácil ou divertida de um assunto. Considere as partes que são mais agradáveis e interessantes para você. De tal forma, você permanecerá interessado e animado para continuar estudando. Item: livre-se das distrações. Este é obviamente um fator muito essencial para alcançar a motivação do estudo. Se você tem seu telefone, computador, TV, cama, revistas ou qualquer outra coisa perto de você, você facilmente se encontrará em tentação, jogando os livros de lado. Pelo menos tente se livrar de distrações o máximo possível fora de sua vista. Item: definir sua área de estudo. Tenha uma área de estudo que seja definida em um ambiente confortável o máximo possível. O ambiente está desempenhando um papel significativo na manutenção da motivação do estudo. Então, certifique-se de que o lugar onde você vai estudar é o mais propício possível. Como a motivação é muito importante no estudo, não deixe de considerar essas dicas mencionadas acima para um sucesso de ganho de conhecimento. Capítulo 2. Estude mais com a gestão adequada do tempo. Underline, 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 underline. O tempo é a escola em que aprendemos, o tempo é o fogo em que queimamos. Delmore Schwartz.
Definir seu tempo para qualquer coisa que você faz é importante, especialmente quando envolve estudar. Estudar mesmo em um curto período de tempo pode ser digno desde que você obtenha algo dele. No entanto, se você quer se tornar mais eficaz no estudo, trabalhar com uma gestão de tempo adequada pode fazer muita diferença. Gerenciamento adequado do tempo melhora o estudo da eficiência. Enquanto frequentam a escola, estudar e se sentir estressado são completamente normais. No entanto, se você sente que sua vida está acabando e ficando fora de controle, deve haver algo errado com você que você precisa abordar imediatamente. Sentir-se assim normalmente pode resultar de uma gestão ineficaz do tempo. Os dias de estudante são possivelmente os dias mais agitados na vida de uma pessoa. Recitações, exames, projetos e todas as atribuições combinadas fazem da sua vida universitária o ciclone da exaustão. Complementa-se a isso a ideia de que a maioria dos alunos quase nunca tem o tempo de qualidade para passar com suas famílias. Sua gestão do tempo é em grande parte afetada por suas atividades comunitárias, coisas extracurriculares e socializações. No entanto, uma vez não gerenciado corretamente, pode ter um enorme impacto em seus estudos. Por isso, é muito importante que os alunos gerenciem seu tempo corretamente. Com as habilidades corretas e o planejamento adequado, é provável que você gerencie tudo confortavelmente. Gerenciar o tempo de forma sensata é a habilidade que todo aluno deve possuir. Gerenciamento do tempo de forma eficaz. Existem diferentes maneiras disponíveis que permitirão que você gerencie efetivamente seu tempo. Aqui estão alguns deles. Item: a gestão adequada do tempo pode ajudar significativamente os alunos a continuar com suas lições complexas. Também pode permitir que eles aprendam a configurar um cronograma preciso para adquirir o tempo máximo possível para realizar seu trabalho. Item: atribuir tempo suficiente a cada disciplina também deve auxiliar o aluno a se preparar para cada aula e alocar tempo para cada disciplina conforme necessário. Ser fornecido com algum tempo entre as aulas deve garantir que você nunca chegue tarde para sua aula. Item: um aluno pode usar o tempo para pensar sobre as formas de utilizar o período. Tome nota que cada segundo conta. Item: a gestão adequada do tempo deve ajudar os alunos a ter tempo adequado para seus exames periódicos. Tenha em mente que cada teste ou avaliação que você faz exige alguma pesquisa e estudo para adquirir boas classificações. Por isso, certifique-se de que você aloque tempo suficiente para eles. Muitos alunos estão tendo dificuldade em equilibrar seus horários, especialmente aqueles estudantes que trabalham. Uma de suas prioridades pode ser sacrificada. No entanto, com a devida gestão do tempo, essa questão deve ser facilmente resolvida. Capítulo 3. Como eliminar distrações e manter o foco. Underline, 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 underline. Sempre que quiser alcançar algo, mantenha os olhos abertos, concentre-se e certifique-se de saber exatamente o que quer. Ninguém pode acertar seu alvo com os olhos fechados. Paulo Coelho. Manter o interesse em estudar é algo que a maioria dos alunos acha difícil de realizar. Se você é um daqueles estudantes que tem dificuldade em obter interesse para estudar, você deve saber que é vital se livrar de distrações e manter o foco. Saiba como fazê-lo neste capítulo. Destrua distrações e mantenha o foco. Quando você está estudando, você vai sentir que todo o resto pode parecer muito mais atraente, mesmo simplesmente olhando para sua parede. Primeiro, tenha um pensamento firme que você vai estudar muito e vai ter boas classificações. No entanto, pensar sobre isso não é suficiente para manter o foco, pois há muitas distrações que podem estar ao seu redor. Há tantas coisas que você tem em mente, especialmente quando você se senta para estudar. A técnica basicamente reside na prevenção de distrações de forma eficiente e na manutenção da motivação em você para continuar estudando. Como fazer isso? O rolo de distrações pode ser infinito e variado para todos.
Mas então você pode lidar com eles eficientemente, empregando um método disciplinado, juntamente com algumas técnicas práticas sugeridas pelo seguinte. Item: escolha um lugar confortável e aconchegante. Estude em um lugar em que você se sinta altamente confortável. Para muitas pessoas, uma casa pode ser a melhor escolha, mas quando há muitas pessoas nela, você pode ir a qualquer outro lugar. Uma biblioteca também pode ser um ótimo lugar para estudar. Embora normalmente tenha uma sala de estudo, você pode usá-la. Seu próprio campus escolar também pode ter salas de estudo dedicadas. Usar essas instalações. Item: coloque as coisas que distraem longe de você. Limpe sua mesa de estudo. Remova da sua mesa as coisas que você não precisa ao estudar. Mexer na sala de estudo pode acabar sendo uma distração. Ver coisas como uma conta, uma fotografia ou qualquer livro não relacionado pode distraí-lo. TV e outros dispositivos de entretenimento podem tê-lo tentado, então mantenha-os longe ou mantenha-se longe deles. Coloque seu telefone em silêncio ou idealmente fora de sua vista. Item: defina um cronograma e fique com ele. Defina um cronograma e alterne entre assuntos que lhe interessam e aqueles que não o fazem. Uma vez que você conseguir, recompense a si mesmo. Isso deve evitar que a motivação flua. Item: faça algumas pausas em intervalos predeterminados. É vital ter algumas pausas, antes que você acabe se sentindo saturado e perdendo concentração completa. Você pode fazer pelo menos 10 a 15 minutos de pausa por hora ou mais, com base no nível de sua concentração. Fazer pausas regularmente é extremamente benéfico na manutenção da concentração. Quando você se sentir cansado, você pode querer fazer pausas mais longas e voltar a estudar uma vez que você se sente preparado. Você também pode fazer pequenas refeições durante os intervalos. Item: saiba quando você deve ficar alerta. Estudar no momento em que você se sente mais afiado pode ser a sua melhor opção. Durante este tempo, você pode definir as coisas mais difíceis de estudar. Depois de determinar seu relógio corporal, crie um cronograma e fique com ele. Item: livre-se de todas as distrações internas. Distrações internas podem incluir estresse emocional ou trabalho incompleto. O que preocupa sua mente não permite que você se concentre. Além dessas dicas, você também pode querer se cercar de indivíduos que estão realmente trabalhando duro. A sinceridade deles pode simplesmente passar para você. Capítulo 4: ficando mais descansado, não preguiçoso. Underline, 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 underline. Inspiração é um convidado que não visita voluntariamente os preguiçosos. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Preguiça não vai te colher nenhum bem. É um desejo de ficar ocioso, resistir ao esforço e não fazer nada. É o estado de passividade e de permitir que as coisas fiquem como estão. Este ato pode ser bom para descansar depois de uma longa hora de trabalho, mas deve ser intolerável uma vez feito demais, especialmente quando você tem um monte de estudos para trabalhar. Matar preguiça. Não deixe preguiça matá-lo. Para ser capaz de executar suas tarefas, trabalhar efetivamente, viver sua vida ao máximo e alcançar o sucesso, você deve aprender a prevalecer sobre a preguiça. É seu inimigo que você nunca deve tolerar. Então, como você luta contra isso? O seguinte deve ajudá-lo a fazê-lo. Item: a primeira coisa que você quer fazer é dividir suas tarefas em tarefas menores. Por exemplo, quando você está estudando, você pode quebrar suas tarefas enfrentando as difíceis primeiro antes das mais fáceis. Item: descanse, mas não muito. Durma e realize exercícios suficientes. Isso deve ser considerado porque a preguiça às vezes pode resultar da falta de energia e cansaço. Então, antes de se envolver em estudos difíceis, certifique-se de que você tem energia suficiente para fazer o que você precisa. Além disso, você também pode fornecer ao seu corpo algum exercício e um pouco de ar fresco. Item: ter falta de motivação também pode resultar em preguiça. Então, certifique-se de ter o suficiente dele considerando as dicas mencionadas acima. Item: pense nos benefícios de trabalhar em direção aos seus objetivos. Você pode pensar no que você pode obter uma vez que você superar sua preguiça. Também pode servir como uma boa motivação.
Item além dos benefícios, você também pode pensar nas consequências uma vez que você continua com sua preguiça. Item realizar uma tarefa de cada vez. Concentre-se em conduzir uma tarefa de cada vez. Quando você sente que tem muitas coisas para fazer, isso só vai resultar de você se sentir sobrecarregado, permitindo que a preguiça tome conta de você. Item aprenda com o sucesso dos outros. Se você vê que seus colegas se destacam na sua classe, por que você não pode? Matar seu hábito de preguiça deve ser obtido através de uma sequência de atividades e ações regulares, uma vez que você escolhe atuar em vez de permanecer passivo. Cada vez que você supera a preguiça, você se torna mais forte. Cada vez que você escolhe atuar, você aumenta sua capacidade de vencer, alcançar metas e melhorar sua vida como um todo. Capítulo 5. Formas simples de parar a procrastinação. Underline, 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 underline. Quanto mais cedo eu ficar para trás, mais tempo eu tenho para alcançá-lo. Anônimo. Este trecho de um autor desconhecido significa muito para todos. Isso é particularmente fiel àqueles que estão acostumados com o hábito de procrastinação. O que você pode fazer hoje deve ser feito hoje e não deve ser apresentado até amanhã. Se você quer se tornar bem-sucedido em estudar, você deve ter certeza de que você se sair bem com uma gestão de tempo eficaz. Gestão de tempo eficaz significa que não há procrastinação. A seguir, soluções fáceis de seguir que certamente produzirão alguns ótimos resultados. Você pode querer apresentá-los em sua agenda diária e ver o que eles podem fazer. Evitar a procrastinação é o seu jeito de se dar bem em estudar. Item planeje. A primeira coisa que você deve fazer é fazer um plano para completar seu trabalho bem a tempo. Configure seu próprio plano de gerenciamento de tempo. Gerenciar seu tempo pode ser sua chave para ter uma vida organizada. Item divida sua tarefa. Outra boa maneira de acabar com a procrastinação é dividir suas tarefas em pequenas unidades. Realizar trabalhos menores é praticamente fácil em comparação com os grandes. Deve ajudá-lo a acabar com o estresse mental e realizar sua tarefa da maneira muito favorável. A abordagem deve ajudá-lo a evitar quaisquer atrasos com suas oportunidades de estudo. Item assuma o controle completo. Uma pessoa pode acabar com a procrastinação tomando o controle completo de suas atividades. Você pode constantemente lembrar a si mesmo que você tem que terminar de estudar para obter boas notas e pontuações de seus exames. Item gerencie alguma atitude positiva. Sempre complemente sua vida com atitudes positivas. É algo que vai guiá-lo em tudo que você faz. É sua perspectiva positiva que mantém a ansiedade e a tensão longe. Deve ajudá-lo a superar seus medos e olhar para suas responsabilidades à medida que se aproximam de você. Concentre sua energia no lado bom e isso permitirá que você realize sua tarefa se tornando bem-sucedida em tudo. Nada é muito difícil de lidar se você só sabe como organizar sua vida. Defina suas prioridades e gerencie seu tempo de forma produtiva e espere que seja fácil para você alcançar as coisas. Capítulo 6. Memorize informações importantes para melhores resultados. Underline, 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 underline. Um momento dura um segundo, mas a memória vive para sempre. Anônimo. Ao estudar, suas habilidades cognitivas devem estar trabalhando ativamente. Sua mente tem que aceitar e aceitar coisas para você usar tais informações para exames futuros. Neste caso, a memorização eficaz é altamente necessária. Pessoas que sabem como memorizar fatos importantes, detalhes e talvez até mesmo simples notícias geralmente brilham na escola. Isso também é fiel às pessoas em seus trabalhos e em suas vidas. Enquanto algumas pessoas são dotadas da memória fotográfica, há algumas que têm que trabalhar um pouco mais para aproveitar ao máximo os mesmos resultados.
Algumas das melhores maneiras de memorizar quase tudo incluem conhecimento de táticas de memorização, ferramentas mnemônicas, bem como outras dicas e truques de um comércio de memória. Lidar com o aprendizado de como recordar e memorizar informações com precisão e eficácia pode significar pontuações boas e mais altas em seus testes e exames. Memorização eficaz significa boas classificações. Acronimos podem ser úteis ao usar dispositivos mnemônicos para lembrar peças vitais de informações. Por exemplo, quando você tem que memorizar as cores sequenciais do arco-íris, usar um acronimo pode ajudar muito. Essa forma de dispositivo de memória é funcional para ajudar um aluno a lembrar de tudo o que ele precisa para memorizar para um exame. A técnica aqui é a utilização das letras iniciais de cada palavra incluída a uma forma de uma nova palavra, que representa todas elas. Uma vez que a técnica se revele eficiente, as palavras que a sigla representa seriam facilmente lembradas uma vez necessárias. Você também pode formar frases com base na letra inicial de cada palavra, que tem que ser memorizada. Esta técnica é a conhecida como acróstico. Quando sua frase criada é bastante simples, você deve ser capaz de recordá-la em um instante. Pode ser uma ótima técnica para quem deseja recordar escalas musicais. Portanto, é muito eficaz para o seu tema musical. Em termos de memória, praticar torna-o perfeito. A repetição pode ser uma boa maneira de lembrar tudo, desde as longas listas de fórmulas, detalhes e fatos importantes. Semelhante ao que você faz com o ABC quando você memoriza durante sua infância. Você pode ler informações importantes por várias vezes e ver como suas habilidades de memorização melhoram. Considerando todas essas ideias, deve colher boas notas de seus exames ou recitações. Então, certifique-se de mantê-los em mente. Capítulo 7. Usando cartões flash para aprendizado acelerado. Underline, 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 underline. Quanto mais você ler, mais coisas você vai saber. Quanto mais isso você aprende, mais lugares você irá. Dr. Seuss. Aprender não envolve apenas pensar. Para ser capaz de aprender de forma eficaz e abrangente, você tem que fazer uso das diferentes ferramentas e dispositivos que o ajudarão a impulsionar o aprendizado. Uma das ferramentas comuns para usar são cartões flash. Aprenda a usá-los para aprendizado acelerado neste capítulo. Flashcards permanecem como uma das melhores ferramentas usadas para memorizar informações. Uma maneira comum de fazer flashcards é através do uso de cartões de índice. Como estudante, você pode simplesmente escrever uma pergunta relacionada sobre o assunto e, em seguida, colocar a resposta para essa pergunta do outro lado. Depois disso, você pode se testar repetidamente. No entanto, você tem uma série de maneiras a fazer para mudar o processo e acelerar seu aprendizado com ele. Uma maneira de fazer isso é encaixar em cores no processo de fazer as cartas. Por exemplo, ao usar flashcards para aprender sobre uma determinada língua estrangeira, você pode usar a cor azul para palavras masculinas enquanto cor rosa para as femininas. Usar cores também pode ser uma boa maneira de indicar verbos irregulares e regulares nas línguas estrangeiras. Esta técnica de codificação de cores é particularmente útil para estudantes que são táteis ou aprendizes visuais. Memória flash com cartões flash. Cartões gerados por computador também podem ser usados para impulsionar o processo de aprendizagem. Os alunos podem digitar a lista para formar cartões de perguntas, tê-los cortados e colocar nas respostas manualmente em suas costas. Os alunos táteis certamente podem tirar vantagem desse processo porque escrever as respostas reais torna-se realmente uma parte do processo de aprendizagem. Então, quando você descobrir que preencher as respostas nos flashcards manualmente funciona melhor para você, você pode apenas repetir o processo de impressão da lista e ter as respostas escritas. Se você deseja utilizar as cartas repetidamente durante todo o ano letivo, você pode tê-las laminadas. Você pode manter cartão em branco em mãos para tomar notas na classe. Uma vez que você ouvir um termo vital, você pode escrevê-lo no cartão imediatamente e ter as respostas adicionadas mais tarde, uma vez que você estudar.
O processo motiva você a reforçar as informações que você atende à aula. Ao estudar através do uso de flashcards, você pode formar uma pequena marca de verificação na lateral dos que você recebe corretamente. Uma vez que você tenha feito 2 ou 3 marcas no cartão, você pode colocá-lo dentro da pilha separada. Continue na pilha principal até que todos os cartões recebam 2 ou 3 marcos. Você pode cortar placas de pôster para formar cartas muito grandes. Eles vêm em várias cores, dando-lhe assim a chance de usá-los para alocar significados particulares. Certifique-se de aproveitar essas dicas sobre como usar cartões flash enquanto estuda para ver o quão úteis eles são para acelerar o aprendizado. Capítulo 8. Priorize seus estudos e se aposente de muitas atividades sociais. Underline, 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 underline. Sinceramente, a coisa mais importante na vida é saber quais são as coisas mais importantes da vida e priorizá-las de acordo. Melchior Lin. Todos têm suas prioridades individuais, mas nem todos sabem qual é o mais importante entre eles. Os alunos podem saber que os estudos são sua prioridade, mas não conseguem realizá-lo com sucesso. Enquanto muitos estudantes se envolvem em muitas atividades sociais, a maioria deles normalmente ignora suas prioridades. Como estudante, você já deve saber priorizar as coisas. Você deve saber que seus estudos são mais importantes do que socializar. Socializar também é bom às vezes, mas passar grande parte do seu tempo nele nunca é uma boa ideia. Isso é especialmente verdade se você ainda é um estudante. Alertas, alarmes, listas, sinos, avisos e lembretes estão soando fora de seus relógios, computadores e telefones, tudo que te solicita se lembrar. Tenha em mente a data, o cronograma, o trabalho de termo, os testes e tudo mais. A dissonância dos sinos é suficiente para deixá-lo desligar esses assistentes úteis e silenciá-los para sempre. Estudos primeiro antes de qualquer outra coisa. Os apitos e sinos podem ajudá-lo a lembrar de fazer algo, mas eles não são úteis para definir suas prioridades de forma eficaz. Para aprender a priorizar suas tarefas, você pode depender do método tradicional conhecido como a lista. No entanto, não pare com a lista típica de fazer. Pode ajudá-lo a organizar suas tarefas e prioridades. Priorizar habilidades são consideradas como a capacidade da pessoa de determinar quais tarefas são mais vitais a cada momento e oferecer a essas tarefas mais tempo, energia e atenção. Você dá ênfase às coisas que são essenciais sem levar em conta atividades com menor valor. Então, se você é um aluno que é responsável o suficiente de suas ações, você vai perceber que seus estudos são mais importantes do que socializar. Como estudante, você deve saber que sua prioridade são seus estudos e não expandir com a socialização. Não é ruim socializar, na verdade, é saudável. No entanto, ter muito disso que você até esquece suas prioridades nunca é uma boa ideia. Em vez de desperdiçar muito do seu tempo e socialização de energia, por que você não se esforça para ter boas notas e altas classificações em seus exames gastando tempo suficiente estudando? Passar muito tempo estudando pode não eliminar sua vida social. Se você quiser, você pode até combinar seus estudos com a socialização formando um grupo de estudo. Dessa forma, você pode manter o estudo enquanto socializa com seus colegas de grupo através da colaboração. Capítulo 9. Formar um grupo de estudo, não fofocar em grupo. Underline, 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 underline. Estudo é a bane da infância, o óleo da juventude, a indulgência da idade adulta e um restaurador na velhice. Walter Savage Landor. Às vezes, um aluno é incapaz de absorver as lições importantes em mente devido aos atos tentadores das pessoas ao seu redor. Fofocar é um ato comum entre os alunos que tem que ser abordado, pois pode afetar muito a capacidade de aprendizagem de qualquer pessoa. Isso é especialmente verdade ao usar o grupo de estudo como seu método para estudar. Aprenda a formar grupo de estudo em vez de fofocas em grupo.
Formar um grupo para estudar, não para fofocar. A maioria dos alunos provavelmente prefere estudar dentro de um grupo, pois estudar com ele deve fornecer uma gama de pontos fortes e pontos de vista. Não há uma única pessoa que possa realizar tudo bem, mas uma equipe de estudantes que colaboram juntos pode adquirir grandes resultados com um período de tempo mais curto. Em vez de desperdiçar seu tempo se misturando com um grupo de fofocas, por que você não pretende se dar bem na aula colaborando e participando de um grupo de estudo? Basta pensar nos benefícios e resultados que você pode obter com a melhoria de seus conhecimentos através de um grupo de estudo. Dicas para um grupo de estudos bem-sucedido. Uma vez que você toma uma decisão de formar um grupo de estudo, você tem que criar algumas diretrizes ou regras para evitar que seu grupo aliviasse o entusiasmo. As seguintes sugestões podem ajudá-lo a fazê-lo. Item: contenha o grupo para 3 a 6 alunos para obter ótimos resultados. Ouvir muitas vozes no grupo adiciona confusão. Item: quando há 8 ou mais alunos interessados em participar do estudo em grupo, basta formar 2 grupos, em seguida, combinar a adesão de vez em quando. Evitará fazer sentimentos feridos e evitará ter um grupo mais fraco e mais forte. Item: não considere restringir-se a estudar apenas com seus amigos. Escolha indivíduos inteligentes que realizam lição de casa quando a coisa que você pretende é aumentar suas notas. Item: configure um horário e local regulares para o encontro e motivar uns aos outros. Item: você também pode dar um nome ao seu grupo. Deve oferecer ao grupo uma identificação mais forte e motivar a participação. Item: durante sua reunião inicial, você pode encorajar cada membro a falar sobre seus pontos fortes, o que tornará o grupo melhor. Item: reveze-se ao atuar como moderador do grupo para manter a discussão sobre o tema. O moderador deve falar quando a conversa se afasta muito da tarefa. Item: prever perguntas de perguntas e testar uns aos outros. Item: produza um prêmio ou palavra-código para boas ideias. Todos apreciam receber algum reconhecimento. Pense em uma pequena recompensa ou uma palavra especial para parabenizar os membros do grupo sempre que eles adquirirem um elogio. Item: produza uma palavra amigável para aqueles membros que folgam. Faça uso dele como um sinal para motivá-los a fazer melhor. Ao considerar essas dicas na formação de um estudo em grupo, você deve evitar formar um grupo de fofocas, mas sim um desenvolvimento e produtivo. Capítulo 10. Estudando com técnicas de mapeamento mental. Underline, 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 underline. Para adquirir conhecimento, é preciso estudar, mas para adquirir sabedoria, deve-se observar. Marilyn Vossavan. Estudar não envolve apenas leitura simples. Também exige certas técnicas que o ajudarão a maximizar o potencial de adquirir conhecimento. Uma das técnicas comuns utilizadas no estudo inclui o mapeamento da mente. O que é? Descubra neste capítulo. Técnicas eficazes para estudos eficazes. Mapeamento da mente é a técnica que maximiza o uso do poder cerebral da pessoa e permite que você estude e preserve informações de forma mais eficiente. Por causa dessa característica, os mapas mentais têm sido reconhecidos como muito eficientes uma vez utilizados para estudar. Mapas mentais funcionam em conceito semelhante ao do nosso cérebro e mente, através do processamento e retenção de informações da maneira visual. Pode ser preciso a ideia fundamental de como sua mente organiza informações, ideias e pensamentos para produzir uma estrutura que permita uma aprendizagem e recordação mais fáceis. Por exemplo, suponha que você tenha um pensamento sobre sua escola. A partir de tal palavra básica, uma série de conceitos conectados eventualmente surgirão. Você vai pensar sobre suas lições e sua sala de aula. Esses fatores estão conectados com a palavra escola, então sua mente aparece com as imagens. É como funciona o mapa da mente. Ele coloca o conceito básico no meio, e depois produz conexões baseadas nele. No meio de aprender e estudar torna-se um método mais eficiente de recordar coisas,
pois não depende de aprender fazendo anotações ou apodrecendo. Ele descarta todos os conceitos e retrata o conceito fundamental usado por sua mente. Se a pressão de recordar é afastada e os conceitos são permitidos a se organizarem sozinhos, eles pretendem fluir livremente sem que ninguém precise pressioná-los para seguir em frente. Assim, normalmente se torna mais fácil para você recordar o material de estudo ainda mais claramente. Usando o mapeamento da mente. Você estuda para um exame, sentindo-se confiante de que você está superando. Então, uma vez que você finalmente tomar o seu lugar para o exame e um certo ponto dentro da resposta cai fora de sua mente, você pode encontrar-se esquecendo de tudo o que se segue. Isso é exatamente o que ocorre uma vez que você aprende através do ROT. É sem conhecer o conceito fundamental por perto. Se você se concentrar em entender a raiz do tema, você vai descobrir que há realmente algumas melhores chances de recordar tudo sem ter que bater em si mesmo sobre ele. É assim que o mapa da mente funciona. Auxilia você na compreensão dos conceitos fundamentais e, assim, auxilia você na aprendizagem e retenção de mais informações. Este é o cenário perfeito em termos de estudo. Dependendo de suas necessidades e preferências pessoais, deve ser fácil para você chegar a um mapa mental funcional. Na verdade, há muitas pessoas que vêm com maneiras mais avançadas de desenhar esses mapas. Embora possam usar várias técnicas, ainda assim, eles estão correndo no objetivo comum. Isto é planejar e formular o plano de aula para ajudar na retenção e aprendizado com o objetivo de recordar totalmente. Tente trazer a ideia para a ação e você certamente verá que sua capacidade de aprender e entender vai melhorar muito. Com este livro, você tem certeza de que pode manter o foco e alcançar as melhores notas da classe. Então, nunca subestime as dicas acima e você vai descobrir o quão valiosas elas são.